estar clamando aí para que Deus esteja operando mais e mais milagres. Estamos com a visita da irmã Ana Paula e Miriam, sejam bem-vindas, da irmã Simone e Joaquim. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Tenho certeza que nessa noite a presença do Senhor está nesse lugar e os irmãos sairão abençoados. Queria trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, um tema experimentando da vontade de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, um texto bem conhecido, acredito que todos os irmãos conheçam, Romanos 12. Ah, pastor, mas eu já conheço esse texto, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando coisas novas nessa noite com você. Romanos 12, a partir do versículo 1. O sexto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Irmãos, acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense em si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela Tua palavra, Pai. E peço que nessa noite o Senhor fale a cada coração. Sei que não vai ser uma palavra minha, mas vai ser uma palavra Tua, uma palavra de cima e não de baixo, Senhor. E peço a Deus que os corações que vão receber a Tua palavra, Senhor, como o meu, porque da mesma forma que eu falo, aquilo que o Senhor está colocando, eu também sou corrigido, o Senhor ministra ao meu coração também, Senhor. Eu peço nessa noite que os corações estejam sensíveis à Tua voz, que o Senhor fale conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos sobre vontade de Deus, nós cantamos aqui. O Espírito Santo é tão tremendo que eu não passei o tema para o pessoal do louvor, mas o que nós cantamos aqui, por último, é falando sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus. Só que quando nós vemos a palavra de Deus falando aqui, no versículo 2, que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Que nós vivamos em nós a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que hoje as igrejas estão cheias, mas muitos não têm vivido a vontade de Deus em suas vidas. Muitos estão frequentando os templos, mas não sabem falar assim: pastor, estou na igreja, mas eu não tenho visto isso na minha vida. Nós vamos meditar na palavra, porque muitos frequentam a casa do Senhor, frequentam o templo e muitas vezes não passam, porque a vontade de Deus é que você não viva uma vida sofrendo. Irmãos que estão sempre ali: pastor, minha vida é um sofrimento. Não que nós não vamos passar por sofrimentos. A Bíblia, a palavra diz que nós passaremos por aflições, a palavra diz que nós passaremos por tribulações, mas nós não podemos, nós que somos servos de Deus, a vontade boa, você acha que a vontade boa, perfeita e agradável para Deus, para as nossas vidas, é que eu viva sofrendo? Será que a vontade boa, perfeita, é que eu viva uma crise familiar, aquela crise que não passa? Casais que passam, estão sempre em crise,
muitos estão se separando, muitos estão se divorciando. Será que a vontade de Deus para uma família é a família viver em crise? A família chegar lá é o lugar que você tem que gostar de estar? Muitas pessoas não gostam quando tem que voltar para casa, porque a casa não é um lugar de paz. Será que essa é a vontade boa, perfeita e agradável? Será que a boa, perfeita vontade é que pessoas fiquem passando necessidade, frequentando a casa do Senhor? Você passar por uma luta, num período é uma coisa, mas pessoas que vivem passando por necessidade. Nós estamos fazendo um trabalho com moradores de rua. E muitos falam assim, poxa, tem gente que até que é cristã e está ali. Serve a Deus e está ali. Não, são pessoas que já serviram a Deus e estão ali. Pessoas que têm que voltar para os caminhos do Senhor. Muitos conhecem o Evangelho, mas se afastaram dos caminhos do Senhor, porque eu acredito na palavra. Eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo e sua descendência mendigar o pão. Eu creio na palavra do Senhor. Então nós podemos passar por lutas, necessidade em algum momento de luta podemos, mas o plano perfeito, agradável, a vontade perfeita de Deus para a nossa vida não é que você passe, viva passando por necessidade, viva doente, viva triste. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas não estão vivendo a vida abundante que o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O mais importante para nós é a salvação, o mais importante para nós é estarmos em Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não tem bênção para as nossas vidas, não tem vitória para as nossas vidas, tem sim. Tanto é que em Jeremias 29:11, não precisam abrir, diz, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que desejais. Isso daí é a palavra do Senhor. Os planos de Deus para a minha vida, para a tua vida, é planos de paz, é planos de bem, não de mal. Para dar um futuro o quê? Futuro triste? Futuro conturbado? Não. Para dar um bom futuro, para dar um bom presente a nós. Mas para nós experimentarmos da vontade de Deus, o Espírito Santo ministrou algo dentro desse texto no meu coração. E a primeira coisa que o Senhor ministrou está dentro desse versículo. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que Deus quer de nós, que nós nos apresentemos. E se nós olharmos para o texto original, nós vamos entender mais ainda esse texto, essa parte inicial, apresenteis. Eu vou pedir a ajuda aqui da Malu. Malu, me ajuda aqui, rapidinho. Pode voltar. Pode voltar. Só para citar um exemplo. Quando eu chamei a Malu, qual foi a primeira coisa que ela fez? Quê? Levantou e veio aqui? Foi isso? Não, a primeira coisa que ela fez foi largar a Bíblia e o caderno em cima do banco e vir aqui na frente. Quando o Senhor fala de se apresentar, sacrifício de vivo, é isso. Você largar, quando o Senhor te chama, você largar tudo por causa dele. Você fazer uma entrega total por causa do Senhor. E nós estamos vivendo cada vez mais um tempo que o Evangelho, as pessoas não querem abrir mão. Não querem abrir mão por causa do Senhor. Se nós olharmos lá, quando Paulo fala a Timóteo, procure apresentar-te. Irmão, sempre que o Senhor me chamar, sempre que o Senhor te chamar, prontidão, se apresenteis ao Senhor. Largue tudo, como a Malu. Achou como você sabia que ela ia largar tudo? A hora que chamou, ela largou o caderno, ela largou a Bíblia, ali se apresentou.
Isso é só um exemplo do que o Senhor quer. Quando o Senhor fala assim, filho, você poder chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Em qualquer coisa que o Senhor nos pedir, qualquer coisa que o Senhor nos chamar, você está sempre pronto para o chamado do Senhor. Segunda coisa que nós encontramos nesse versículo, se nós queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não podemos nos conformar com esse mundo. Sabe o que significa conformar? Ser moldado por esse mundo. Nós podemos escolher, ou você é moldado pelo mundo, ou você é moldado por quem? Você é moldado por Deus. Ou o mundo te molda, ou Deus te molda. Ou igual nós encontramos em Jeremias 17, quando o Senhor levou o profeta dentro de o quê? Uma casa de oleiro, e lá estava um oleiro trabalhando aquele barro, moldando aquele barro, e o Senhor falou o quê? Que aquele oleiro era como o Senhor que nos molda. Ou você é moldado por Deus. Quando você ouve a palavra, se você deixar, você é moldado por Deus. Ou você é moldado por esse mundo. E o que está acontecendo é o seguinte, a cada tempo que nós vamos passando, eu já estou servindo ao Senhor aí, vou fazer 36 anos servindo ao Senhor. E cada vez mais eu vou percebendo que as pessoas estão mudando menos quando conhecem o Senhor Jesus. Será que o Senhor está transformando menos? Antigamente, quando as pessoas recebiam o Senhor Jesus, as pessoas logo notavam, as pessoas falavam, vem cá, o que está havendo? Você é diferente, você está diferente. Hoje muitos estão entrando, recebem o Senhor Jesus e ninguém percebe que ele recebeu o Senhor no coração. Sabe por quê? Muitas vezes estão sendo moldados por quê? Por esse mundo. Ah, legal, as pessoas na igreja estão cada vez mais parecidas com esse mundo. Não, nós temos que estar cada vez mais diferentes desse mundo, porque a palavra de Deus fala que nós não somos desse mundo. Não tem que parecer. Sabe por quê? Sabe como nós vamos trazer as vidas que estão lá fora para o Senhor Jesus através da nossa vida? Eu sempre falo, a melhor pregação é a nossa vida. O nosso testemunho é a melhor pregação que existe. Não existe pregação melhor do que o testemunho. E não é por saber falar, eu tinha pouco tempo de convertido. Eu me lembro que eu estudava na época ainda, e uma colega de colégio chegou para mim e disse assim, eu não me lembro se tinha uma semana, um mês, uma das primeiras pessoas que se chegaram para o Senhor Jesus, estudavam comigo, e aquela irmã, ou ex-irmã, chamada Bernadette, hoje não só irmã, missionária, não sei se, na época estava para casar com um pastor, e ela chegou para mim e disse assim, vamos dizer que foi uma semana, um mês, eu não me lembro, ela disse assim, de um mês para cá você está diferente. E quando ela falou aquilo, a única coisa, eu me lembro que eu cheguei para ela e falei assim, encontrei um amigo, só falei isso. Encontrei um amigo. Não falei mais nada. Eu me lembro que passou uma semana, mais ou menos, eu estudava aqui no Joaquim Távora, no campus São Bento. Passou uma semana, eu estava passando ali perto do colégio ali, aí atrás estava Bernadette chorando. Eu cheguei para Bernadette e falei assim, quem tem o meu amigo, não fica como você está. Eu falei isso. Eu não tinha muito o que falar. Eu me lembro que passei um dia lá, estava ela no boteco com os colegas de colégio, tudo bebendo. Quando eu passei pelo bar, o Senhor disse, volta. Eu disse, eu não vou voltar ali. Eu sou tudo bebendo. Ali não é mais lugar para mim. Senhor, volta. Eu me lembro que eu cheguei naquele bar, comprei um refrigerante, sentei do lado da Bernadette, os colegas de colégio falaram assim, Ih, o Rogério voltou para a turma.
E eu sentei do lado dela e comecei a falar: Jesus te ama, Jesus quer transformar a tua vida. Tudo começou, não foi através das minhas palavras, foi através do quê? Do meu testemunho. E é isso que Deus quer, que o nosso testemunho fale mais alto do que as nossas palavras. Então, não podemos nos conformar com esse mundo. Por exemplo, se tiver uma comida sem sal, você colocar sal, dá para notar a diferença ou não? Se você estiver num lugar muito escuro e você acender uma lâmpada, dá para notar a diferença ou não dá? A palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, meu irmão, o sal e a luz têm que fazer diferença. Não tem como eu estudar no lugar e eu não fazer diferença naquele lugar. Não tem como eu trabalhar no lugar e eu não fazer diferença naquele lugar. Não tem como eu morar no lugar e eu não fazer diferença naquele lugar. Hoje eu estava lá na loja, Jéssica é testemunha, chegou uma moça lá, eu nem sabia que ela sabia que eu era pastor. Ela entrou lá pedindo o quê? Ora por mim. O que tem que falar alto é o quê? É o nosso testemunho. É a nossa vida tem que falar mais alto. Mas para isso não podemos nos conformar, não podemos ser moldados pelo mundo. Mais uma coisa que nós encontramos nesse versículo que lemos, para nós vivermos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A palavra fala de renovação da nossa mente. Nossa mente precisa ser renovada. Porque a nossa mente é o nosso verdadeiro eu. Sabia disso? Muitas vezes você não é o que as pessoas estão vendo, mas você é aquilo que você pensa. Eu vou usar um termo que muitas vezes usam para homossexual, mas não tem nada a ver. Chama-se enrustido. Sabe o que é enrustido? Ninguém sabe o que verdadeiramente a pessoa é. Isso que é enrustido. Aí quando aquela pessoa é homossexual e ninguém sabe que ele é homossexual, diz que ele é o quê? Enrustido. Quando a pessoa é maldosa e ninguém sabe que ela é maldosa, o que ela é? Enrustida. Então a nossa mente... tem que haver uma metanoia. Metanoia é o quê? Mente renovada, mente mudada. Quando nós conhecemos ao Senhor, para nós vivermos a vontade perfeita em nossa vida, Deus fala que a nossa mente tem que ser mudada. Meus conceitos mudaram. Eu pensava dessa forma, hoje eu penso diferente. Hoje eu tenho a mente de Cristo. Hoje nós temos que ter a mente de Cristo. Quer viver o melhor de Deus na tua vida? Comece a ter a mente de Cristo. Mas numa coisa que nós vemos através desse versículo, que nós não devemos ter um alto conceito de nós mesmos. Não é isso que a palavra diz? Olha o que a palavra diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Tem duas ciladas do inimigo. Primeiro, é você pensar ter um conceito mais alto de você mesmo, pensar. Nós não devemos pensar nem além nem aquém do que somos. Porque é isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer. Primeiro, o diabo ou quer que você pense que você é grande coisa, ou quer que você não pense que é coisa nenhuma. Já viu aquele irmão que diz assim: ah, não sou nada. Não sou nada, eu nasci para sofrer. Eu não... É isso que o diabo quer. Primeiro é colocar complexo de inferioridade. Ou ele tenta colocar em você um complexo de inferioridade, dizendo que você não vai conseguir nada na vida, que você não é nada. Ou o inimigo vai tentar dizer que você é mais do que você é, para você se achar. E a palavra de Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exalta vai ser o quê? Vai ser humilhado. Eu me lembro do apóstolo Paulo, uma mulher endemoniada, começava a elogiar o apóstolo Paulo. Olha, você é isso.
Ele é o servo do Deus vivo, todo dia elogiando. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo aturou aqui alguns dias. Uma mulher todo dia ia lá elogiando o apóstolo Paulo. Chegou um momento que ele fez o quê? Repreendeu aquele demônio. Mas estava elogiando, estava engrandecendo. Eu já contei aqui, eu me lembro que na época eu nem era pastor, eu ia pregar na igreja que eu congregava. Quando terminava, tinha uma irmã que chegava, o irmão Rogério, que bênção! Olha, a sua pregação é 1000 vezes melhor do que do pastor. É que me fazia mal, mas eu ficava quieto. Eu achava que era, a princípio pensava que era um elogio, mas aquilo toda vez que eu pregava, ela vinha com o mesmo. Teve um dia, eu não falei para ela, não fiz igual o apóstolo Paulo, mas eu me lembro que quando ela falou aquilo, eu disse assim: eu repreendo isso em nome de Jesus. Sabe quantas vezes ela voltou a falar aquilo? Nunca mais. Que é isso que o inimigo quer. Gente, nós somos servos. Pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser presbítero, pode ser bispo, pode ser apóstolo. Somos servos. No momento que nós achamos que somos alguma coisa, o Senhor vai lá e humilha. Quando nós achamos, eu sou bambambam. Aqui não é lugar de celebridade, aqui é lugar de celebração. Aqui é lugar de celebrarmos o nome do Senhor. O único que pode ser exaltado nesse lugar não é pastor, não é ninguém, é Deus. É o nosso Deus que tem que ser exaltado. Outra coisa, para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fácil? Não, meu irmão. Você abrir mão da sua vontade, tinha um louvor que nós cantávamos: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha... Abrir mão verdadeiramente por causa do Senhor é fácil? Não. Eu lembro daquele jovem que chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu faço para entrar no reino do céu? O Senhor chegou para ele e falou assim: olha, cumpra os mandamentos. Ele disse: já cumpre os mandamentos. Então tá bom, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem fez o quê? Baixou a cabeça e foi embora. Porque fazer a vontade de Deus é fácil? Não. Tem um pastor amigo meu, eu me alegro quando eu vejo o que ele fez. Esse pastor, ele era executivo de uma grande empresa e era pastor. Morava na praia de Caraí, tinha um carro, sempre o melhor carro. Um dia o Senhor chega para ele, no coração dele, e fala: larga tudo. A partir de agora você vai viver da obra. É claro que isso daí não é só o coração dele, tem que ser o coração da família. Os filhos estudavam nos melhores colégios, agora não poderiam mais estudar. Ele morava na praia de Caraí, agora ele não tinha mais como sustentar um padrão de vida. Passou um tempo, eu já encontrei esse pastor, ele com um carrinho bonzinho, mais popular. Morava aí na praia de Caraí, já estava morando em Santa Rosa. Mas feliz de fazer a vontade de Deus. É fácil? Não. Mas nós temos que obedecer à vontade de Deus. Nós temos que deixar de lado a nossa vontade. Ele passou a não ter o luxo, mas continuou tendo as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Eu te garanto que ninguém se arrepende de fazer a vontade do Senhor. Aí eu pergunto: esse pastor, ele desceu? Ele perdeu? Se nós olharmos assim, a gente vai achar, mas não perdeu. Teve que mudar o padrão de vida todo. Mas eu tenho certeza que hoje ele vive a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja, o presbítero Marcos. Eu falo isso, ele já contou o testemunho aqui. Nosso irmão presbítero Marcos, ele estava desempregado. Ele estava desempregado, de repente apareceu um emprego para ele aonde? No posto de gasolina. Quando ele chegou lá, chegaram para ele e disseram assim: olha, você vai ter que trabalhar à noite.
Eu acredito que Deus falou no coração dele: não é minha vontade para a tua vida. Ele estava desempregado, pai de família, gente, com um filho. Ele chegou lá e disse assim: eu agradeço pelo emprego, mas eu tenho certeza que Deus tem um outro emprego para mim. Passou, acho que nem um mês, ele apareceu um emprego para ele em outro lugar. Eu estou falando, meu irmão, a gente quando procura fazer a vontade de Deus, nós começamos a viver a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós tentamos arrumar um espaço na nossa agenda para Deus. Será que isso é correto? Arrumar um espacinho, deixa eu arrumar um espacinho aqui. Se der tempo eu vou. Se der tempo eu oro. Se der tempo eu leio a Bíblia. Se der tempo eu vou na igreja. Às vezes eu até desisto. Pergunto para alguns irmãos: meu irmão é novo convertido, a gente entende, mas às vezes irmãos que já estão aí calejados na caminhada, eu pergunto: você vai? Aí ele disse assim: olha, eu vou ver, se eu tiver um tempo. Eu disse assim: gente, se eu tiver um tempo, eu faço as outras coisas. Deus tem que ser prioridade. Deus, quando nós colocamos Deus como prioridade, eu te garanto que vai ter tempo para tudo. Vai ter tempo de você vai ter tempo de oração, você vai ter tempo de ler palavra, você vai ter tempo de estar na casa do Senhor, você vai ter tempo para tudo. Mas o que? Quando nós procuramos fazer a vontade do Senhor. Outra coisa que você tem que saber sobre a vontade de Deus: a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa. A vontade de Deus para a minha vida é infinitamente melhor do que aquilo que eu considero de melhor para mim. A palavra de Deus, e não preciso abrir em Isaías 55:9, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. O plano que Deus tem para a minha vida, os planos que Deus tem para a tua vida, são melhores. O plano que Deus tem para mim é melhor do que eu posso querer. O plano que eu faço para a minha vida, Deus tem planos maiores. Deus tem planos maiores para a tua vida do que você pode imaginar. Outra coisa, nós já estamos quase terminando. A melhor forma de conhecermos a vontade de Deus é pela palavra. Não tem maneira. Ah, pastor, você não acredita em profecia e revelação? Eu acredito mesmo. Mas a forma mais segura de nós conhecermos a vontade de Deus é através do quê? É da palavra. A forma mais segura. Aqui não tem erro. Aqui não tem engano pelo coração. Eu tenho um amigo que é pastor, hoje uma bênção, está bem casado. E eu me lembro que teve uma época que ele estava noivo, outra moça. Ele estava noivo, um noivado, uma benção, estava ali uma benção. Aí uma vez chamaram essa noiva desse pastor para ir numa profetisa mais conhecida de Santa Rosa. Vamos lá que ela não erra. Ela foi lá. Quando ela chegou lá, profetizou para ela: Deus quer que você case com um médico. O marido que Deus tem para você é um médico. A cabeça daquela irmã, quando ela recebeu aquela profecia, assim, aí chegou para esse pastor e falou assim: vem cá, você vai ser médico? Você pretende ser médico? Ele: não, vou fazer direito. Mesmo assim, o chamado que Deus tem para mim é para o ministério. Na época ele nem era pastor, mas o chamado que Deus, ele sabia o chamado que Deus tinha. O que ela fez? Terminou com ele. Perdeu um abençoado, perdeu um homem de Deus, e ficou durante muito tempo esperando o quê? Um médico. Não apareceu um médico. Aí ela começou a namorar um
filho de um pastor, que nem firme na igreja era, no dia do casamento dela, o rapaz caiu endemoniado. Viveu durante anos aí um casamento de tribulação terrível. Deus pode usar? Pode. Mas eu sempre digo uma coisa, quando Deus falar, ao você receber uma palavra de profecia, de revelação, peça a confirmação do Senhor. É isso que eu faço. Eu não desprezo não, quando vem uma profecia de Deus, meu chamado foi uma profecia. Mesmo assim, o que? Primeiro Deus me deu um sonho, eu pedi confirmação, Deus me deu uma profecia, eu fui pedindo confirmação ainda ao Senhor. Ah, pastor, porque você é incrédulo? Não. Eu quero ter certeza daquilo que o Senhor está falando comigo. Então a melhor maneira de nós conhecermos a vontade de Deus é através da palavra do Senhor. A palavra nunca falha. E outra coisa, a vontade de Deus vai se realizar no tempo de Deus. Às vezes você fala assim, ó, está demorando muito. Às vezes nós consideramos, porque nós somos imediatistas, e muitas vezes nós achamos demorar a promessa de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Só que tudo tem um tempo. Olha, tem uma palavra que tem pessoas que acham que isso daí é uma profecia para todos. Não é, mas eu tomei como profecia para a minha vida. Eu tomei aquela palavra e tomei posse daquela palavra. É quando o Senhor diz, crê e será salvo tu e tua casa. Eu tomei aquilo para a minha vida e disse, Senhor, eu tomo isso para a minha vida. Porque eu creio que vai ser salvo eu e minha casa. E Deus foi alcançando meu pai, foi alcançando minha mãe, foi alcançando todo mundo da minha família, foi sendo alcançado pelo Senhor. E muitos demoraram. Meu padrasto, todos foram se convertendo, uns levaram 10 anos, outros levaram 20 anos. Mas meu irmão estava desviado há mais de 20 anos. Hoje prega a palavra do Senhor. Olha, e eu orando, Senhor, só dizia, Senhor, eu creio, eu creio. Meu pai foi batizado um dia antes de ter AVC. Isso não é coincidência, não. Meu pai, o último contato que eu tive com meu pai foi batizando meu pai. Isso não é coincidência, não. É porque eu creio verdadeiramente na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, não importa o tempo que levar. Em 87 falou que eu ia ser pastor. Em 2007 eu fui consagrado pastor. Quanto tempo levou? 20 anos. Mas eu continuei firme o quê? Promessa. Eu sabia que essa seria a vontade de Deus para a minha vida. De repente tem algo que você está esperando e você de repente já está até desistindo. Poxa, eu pensei que isso fosse a vontade de Deus para a minha vida. Meu irmão, não abra mão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade boa, perfeita e agradável está incluído seus filhos, está incluído seu marido, está incluído sua esposa. Muitas vezes nós chegamos assim, eu desisto do meu esposo. Já fiz de tudo, mas ele não se converte. Eu desisto do meu filho. Meu filho, olha, meu filho não quer saber de Deus. Eu desisto da minha esposa. Não, eu desisto. Não. Você tem que falar, eu creio. Eu creio que Deus vai fazer maravilha nos meus filhos. Eu creio que meus filhos estarão servindo ao Senhor. Eu creio que meu marido, minha esposa, meu pai, minha irmã vão estar servindo ao Senhor. Tome posse disso, porque a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus não é que ninguém se perca na sua família. Se você está servindo ao Senhor, olha, vai vir você, vai vir sua família. Quando Zaqueu recebeu o Senhor Jesus, a família dele, a casa dele recebeu o Senhor Jesus. Então, o que eu quero falar para você nessa noite, vamos experimentar essa vontade boa, agradável, perfeita. Não tem vontade melhor, já diz tudo, é perfeita. Quando diz perfeita é porque não tem nada melhor do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Queria que você colocasse a mão no seu coração.
Eu não sei se você tem experimentado dessa boa, perfeita e agradável vontade. Mas se não tem, que nessa noite você pare, examine. Senhor, será que eu tenho feito a sua vontade? Será que o Senhor tem sido prioridade na minha vida? Será que quando o Senhor me chama, eu largo tudo? Eu me entrego por inteiro. Sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que Deus quer de nós. Uma entrega total. O Senhor quer que nós entreguemos o nosso coração, quer que nós entreguemos os nossos objetivos, os nossos sonhos, tudo nas mãos do Senhor. Quer que nós entreguemos a nossa família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Eu creio que essa palavra não foi minha, mas essa palavra veio do Teu coração, Pai, para falar comigo, para falar com cada irmão aqui. Verdadeiramente queremos viver a Tua vontade, Pai. E para vivermos a Tua vontade, nós não podemos, ó Pai, nos conformar com esse mundo, Pai. Esse mundo está com os valores totalmente mudados, Senhor. Não tem valores nesse mundo, Pai. Aquilo que é errado está passando a ser certo lá fora, Pai. Mas nós somos igreja e por isso temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes no nosso falar. Temos que ser diferentes no nosso pensar. Temos que ser diferentes, ó Deus, no nosso sentir. Temos que ser diferentes nas nossas atitudes, ó Deus. Isso é não se conformar com esse mundo. Senhor, temos que ter nossas mentes renovadas pelo Senhor. Como eu pensava antes, eu já não penso mais. Como cada um pensa, Senhor, a sua mente possa ser renovada. Abre uma metanoia nessa noite, Pai. E que cada vida que está aqui, Senhor, possa estar humildemente diante do Senhor, Pai. Pai, cada um aqui possa saber que somos dependentes de Ti, Senhor. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, não é fácil, Senhor. Muitas vezes deixar a nossa vontade de lado não é fácil, Deus. Mas nos ajuda, Pai. É isso que nós pedimos. Ajuda-nos, Senhor, a deixar as nossas vontades, as coisas, Pai, tudo aquilo que estamos carregando que desagrada o Teu coração, Senhor. Pai, nos dê direção. Muitas vezes nós tomamos atitude sem perguntar ao Senhor o que devemos fazer, para que lado ir. Pai, que as nossas decisões sejam segundo a Tua vontade, Pai. Tudo que fizermos, Senhor, seja segundo a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade venha prevalecer nas nossas vidas. A Tua vontade venha prevalecer na nossa família, no nosso casamento, Senhor. A Tua vontade venha prevalecer na nossa área profissional, em todas as áreas de nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.